Como estão a ver, o tema de hoje, não é? É o que é a obsessão. Este é um tema que é interessante para estudo. Não é um tema que se apresente, pelo aquilo que eu estudei, é um tema para um seminário. Não é para uma palestra de 25 ou 30 minutos. Mas, de qualquer das formas, eu resumi o tema ajustado também aqui a esta hora e vou tentar aqui explicá-lo e que possa, de alguma forma, ser útil aquilo que eu venho aqui trazer, está bem? Então, Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, no capítulo 14, item 45, define a obsessão, que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, aqui já podemos começar a perceber que a obsessão é algo grave, não é? Não é assim uma coisa muito simples, não é? Pode ir de uma simples influência até à completa perturbação do organismo. E prosseguindo ainda na Gênese, na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu pé-espírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia, constrangida a proceder contra a sua vontade. Portanto, na obsessão há sempre uma vontade predominante, não é? Tem vários graus, não é? Mas há sempre uma vontade predominante. Portanto, ela pode ser imperceptível, depois já vamos ver um bocadinho mais à frente. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com a exclusão de qualquer outro. Aqui no livro O que é o Espiritismo, Kardec está aqui também uma identificação destes espíritos. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão em que nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas das vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. Por estes caracteres aqui que estamos aqui, não é? Definir os espíritos que atuam nos processos obsessivos, já dá para perceber, não é? Uma pessoa muito agitada, não é? Uma pessoa com movimentos bruscos, desordenados, com desequilíbrios, não é? Muito nervosa, não é? Dá para perceber que há algo que está ali que não está bem, não é? E que a companhia daquela pessoa não deve ser dos bons espíritos, não é? Como vemos aqui, esses não provocam essas sensações. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito no qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Portanto, aqui já não é uma obsessão num grau, não é? Já mais grave, em que, portanto, o próprio encarnado já tem dificuldade em desembaraçar-se do próprio espírito. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenómeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Temos também a auto-obsessão, mas que eu não trouxe para aqui, portanto.
para perceber, não é? Pessoa muito cristalizada em ideias fixas, com manias, não é? Ser muito arrumado, não é? Portanto, ela está a criar ideias autoobsessivas, está a criar autoobsessão a si mesma, não é? Portanto, a gente não se deve cristalizar em situações algumas, não é? Para não estarmos a criar essas ideias no nosso psiquismo. A opção simples, geralmente denominada por influenciação espiritual, caracteriza-se pela ação de um espírito malfazejo que se impõe, se imiscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. Portanto, aqui na opção simples já estamos a ver que ele vai se imiscuir na própria vida da pessoa, vai sugerir coisas, não é? Vai estimulá-la a determinados desejos, com determinadas imagens, não é? Portanto, uma opção simples começa por essas pequenas influências. Pode provocar pensamentos na pessoa de desavença, contrariedades, dos mais diversos tipos. Daí, como vamos ver mais à frente, depois na terapêutica, o quanto importante é o estudo, não é? Porque sem o estudo nós temos muita dificuldade em observar estas situações em nós mesmos. Fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Portanto, aqui na fascinação, o espírito já está tomado, portanto, ele já é hipnotizado. Ele acredita em determinadas situações, mas são aquelas situações que já estão a ser impostas pelo espírito. Aqui já é a obsessão num estado já mais grave. A subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Isto aqui pode acontecer, por exemplo, a pessoa não quer fazer determinada situação e não consegue deixar de fazer. Aqui já é uma subjugação. Portanto, Kardec, aqui, quem quiser, por exemplo, estudar, ver no Livro dos Médiuns, nestes itens, a partir do 237, 241, e também na Gênese, no capítulo 14, do item 45 em diante, quem tiver curiosidade, consegue, ele lá explica mais detalhadamente estas situações. Eu para aqui não posso trazer essa explicação tão detalhada. Formas de ação ativa, não é? A obsessão ativa ocorre quando o espírito tem a consciência da ação que executa e o faz de forma ardilosa, visando objetivos bem definidos. Portanto, a obsessão ativa é quando há intenção. Portanto, o espírito tem a intenção de provocar algum dano, de dominar, não é? De se impor. Aí é uma obsessão ativa. Passiva ocorre quando o espírito que executa o processo obsessivo não tem consciência do que faz, age involuntariamente pelas leis da afinidade. Aqui o espírito pode ser atraído para alguma circunstância pontual e vai sugar as energias do obsidiado pontualmente. Ele não tem vontade em lhe fazer mal, mas por afinidade, naquela circunstância, ele é atraído e então ele acaba por sugar as energias do obsidiado. Tipos de atuação. A física. Quando o obsessor age manipulando e inoculando fluidos tóxicos no pé espírito do obsidiado, repercutindo no corpo físico, promovendo o seu adoecimento. Portanto, ou seja, aqui é uma atuação física. Há o objetivo de provocar danos físicos no próprio indivíduo. Aí o espírito atua no seu pé espírito com fluidos tóxicos e pode provocar essas doenças. Às vezes, muitas delas são doenças ilusórias que a medicina não consegue detectar. Tipos de atuação. A psíquica, que é mais corriqueira.
Quando o obsessor manipula fluidos tóxicos a nível do psiquismo, obscurecendo as faculdades do espírito, tais como o pensamento, a atenção, a concentração, a percepção, etc. Quando ocorre esse tipo de interferência perturbando a manifestação do pensamento, fica alterada a comunicação entre o espírito e o órgão físico, o cérebro. Como vocês veem aqui na imagem, portanto, o espírito atua no pé-espírito do indivíduo. Isto quer dizer o quê? Ele, ao atuar no pé-espírito do indivíduo, pois, o espírito quer se comunicar, mas a sua comunicação é deficiente. É deficiente porque ele está a ser perturbado, não é? Pelo obsessor. Entendem? Podem. Não sei se aqui uma vez já vos aconteceu estarem aqui e não conseguem estar com atenção. Já vos aconteceu? Porque acontece este processo. Portanto, é porque alguém se aproxima de vocês e faz este tipo de processo que está aqui. Atua e então vai obscurecer as faculdades do espírito encarnado. Neste caso, cada um de vocês. Daí ser muito importante a pessoa ter uma postura de persistência, tentar estar o mais atento possível para ir debelando essas interferências. Está bem? Processo obsessivo. Aqui Manuel Filomeno de Miranda dá-nos aqui um contributo explicando como é que ele se origina. Justapondo sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do pé-espírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Portanto, aqui como veem, não é? Que este espírito está-nos aqui a explicar que é por processos. Em cada vez, ou seja, em cada sessão que o espírito atua, ele vai se tornando mais enraizado, não é? Portanto, vai se afinizando mais, digamos assim, com a pessoa encarnada, não é? Ou com o espírito, não é? Portanto, a obsessão pode ocorrer também de espírito para espírito, desencarnados. Mas que eu não trouxe para aqui esse desenvolvimento porque não tem interesse. Causas da obsessão. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, como estamos aqui a ver, a obsessão, qual é a consequência? Uma imperfeição moral. Se não for as nossas imperfeições morais, eles não conseguem ter ascendência sobre nós. Aqui Joana de Ângeles diz-nos: o obsidiado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Portanto, lá atrás foi ele o algoz, agora é a vítima. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. Então aqui outra situação. Portanto, eram comparsas, como não quer perder, procura tomá-lo, não é? Procura a sua dominação. As provações que o afligem representam uma oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar. Porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada, transformar o ódio em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Fatores predisponentes à obsessão. Portanto, eu trago aqui alguns, também retirados das obras da codificação. Portanto, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, não é? Estas são as paixões mais gritantes que nos dificultam a nossa evolução espiritual.
a cabeça e mãos desocupadas, palavra irreverente, maledicência, conversa inútil e fútil, prolongada, atitude impaciente ou hipócrita, inclinação pessimista ou agressiva, apego demasiado a coisas e pessoas. Portanto, como vemos aqui, são aspectos corriqueiros, não é? Do cotidiano, da maioria das pessoas ainda. Não vamos agora pensar que nós vamos, de uma hora para a outra, abolir estas dificuldades que nós temos. Mas com o tempo, com a persistência e com o trabalho é possível. O comodismo e o gozo exagerado, não é? O gozo exagerado. Críticas, julgamentos, lamentação, desejo de apreço e reconhecimento, impulsos para exigir aos outros mais do que a si mesmo, vícios como álcool, tabaco, drogas, jogo, sexo, gula, etc. Contrariedades. Olha aqui este aspecto, contrariedades. As contrariedades é muito grave, é uma das situações que eles mais se apegam, não é? Porque as pessoas ficam muito melindradas por qualquer coisa, então são muito fáceis, são presas fáceis, não é? Quanto maior é o melindre, mais fácil é a presa de ser tomada. Portanto, é preciso olhar muito bem para as contrariedades, para os melindres. Diagnosticar a obsessão. Eu trago aqui uma mensagem do Espírito André Luís, aqui no livro Estude e Viva, que nos pode ajudar a fazer esse diagnóstico. Então ele diz-nos: sempre que você experimenta um estado de espírito tendente de autoderrotismo, durando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havendo a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrê-lo. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Portanto, é importante depois agirmos, não é só detectarmos, buscar a prece, buscar auxílio, se for o caso, se a pessoa achar que sozinha não se consegue desenvencilhar. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Portanto, é importante aqui que, se esta ausência for detectada, a pessoa tem que persistir, tem que buscar a oração e persistir. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem descarregá-los. Pessimismo subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de factos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponderem à realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição, o tom mental. E não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado, pela finura do processo. São muito sutis, imagens, pequenos pensamentos. Então, quando as pessoas estão naqueles estados de irritação, de contrariedade, de melindre, então aí é muito simples. A pessoa absorve tudo, porque está ferida.
então absorve muito facilmente. E deve-se ter muita atenção. Quando o influenciador é consistente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, com uma conversação, recebimento de uma carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou a isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, desapercebidas, contudo meio mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Indaga o Espírito. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Portanto, esta é a mensagem que o Espírito André Luís nos traz para nos ajudar a fazermos essa autoanálise. Terapêuticas. Aqui do Livro dos Espíritos, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Portanto, os espíritos superiores deixam-nos aqui uma terapêutica. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos do obsessor. Porquê? Porque a prece, o obsessor está conectado com o obsidiado. Então o que é que acontece? Na prece, ele vai receber as energias da oração. E isso vai amolecendo, vai dulcificando o espírito, vai alterando a sua postura. Mas dependente do obsessor em questão, pode demorar muito tempo. Aqui no Livro dos Espíritos, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Portanto, aqui vemos que é preciso o trabalho individual do próprio para eliminar estas atrações. Conclusão. Para se proteger e se libertar de obsessões, tem o indivíduo recursos importantes à sua disposição. A prece, como vimos anteriormente. Se instruir é indispensável. Sem instrução não é possível, porque precisa de muita instrução para se autoanalisar, para perceber como é que as coisas se processam, porque senão não vai conseguir. Tem muita dificuldade. Reforma íntima, não é? Ou moral, para sair da sintonia dos obsessores. Mas esta reforma íntima só é possível se for acompanhada da instrução. Não é? Não quer dizer que a pessoa não consiga fazê-la sem instrução, mas é muito mais difícil, não é? Porque há coisas que as pessoas fazem erradas e não sabem. Só a instrução lhes vai dar essa orientação, lhes vai dar essa percepção. O Evangelho no lar, a prática da caridade, que é o amor em movimento. Portanto, associado a estas situações, temos o passe, temos a fluidoterapia para casos mais difíceis, não é? Portanto, o passe aqui na sessão, a fluidoterapia lá dentro, quando é orientado sempre pela Irmã Leonor, e nos casos ainda mais graves, que já tenham com problemas no corpo físico, têm que ser acompanhados da terapêutica da médica, não é?
Portanto, já não chega só, tem que ser associado a parte médica e a parte espiritual. Portanto, tem que haver uma conjugação. Vai depender da gravidade de cada caso. Mas pronto, ficamos aqui com todas estas orientações. Eu penso que já está aqui uma ferramenta didática para muito trabalho, não é? Agora depois só cabe a cada um poder efetivamente utilizá-la ou não, não é? Quem quiser verdadeiramente melhorar-se, portanto, tem que buscar a instrução, buscar a reforma íntima com a autoanálise das suas ações e aí sim, verdadeiramente, porque aí também a pessoa vai buscar a assistência espiritual, porque os bons espíritos vão ver que aquela pessoa está empenhada na sua melhoria, na sua transformação, então vêm assisti-lo e vão ajudando com pensamentos, vão dando orientações, a pessoa vai sendo orientada para determinadas leituras, para determinados estudos, e isso vai ajudando a pessoa no seu processo de elevação espiritual, de crescimento. Está bem? Muito bem. Pronto, vamos terminar agora.